Gênesis capítulo 31. Jacó ouviu que os filhos de Labão estavam dizendo: Jacó tirou tudo que era de nosso pai, e do que pertencia a nosso pai ele adquiriu toda essa riqueza e honra. Jacó notou uma mudança na atitude de Labão e viu que não era mais amigável com ele como antes. Então o Senhor disse a Jacó: Volte para a terra de seus pais e para o seu povo, e eu estarei com você. Então Jacó mandou chamar Raquel e Lia para o seu rebanho no campo e disse-lhes: Vejo que a atitude de seu pai não é mais amigável para comigo como antes, mas o Deus de meu pai Isaque tem estado comigo. Vocês sabem que tenho servido a seu pai com todas as minhas forças. No entanto, seu pai me enganou sempre que possível e mudou meu salário 10 vezes. Mas Deus não permitiu que ele me prejudicasse. Se ele dizia: o salpicado será o seu salário, então todo o rebanho dava à luz filhotes salpicados. E se ele dizia: o listrado será o seu salário, então todo o rebanho dava à luz filhotes listrados. Assim, Deus tirou os rebanhos de seu pai e os deu a mim. E aconteceu que no momento em que o rebanho concebeu, eu olhei para cima e vi em um sonho que os carneiros que acasalavam com as cabras eram listrados, salpicados e malhados. E o anjo de Deus me disse no sonho: Jacó. E eu disse: Aqui estou. Ele disse: Olhe para cima e veja que todos os carneiros que estão acasalando com o rebanho são listrados, salpicados e malhados, pois tenho visto tudo o que Labão tem feito a vocês. Eu sou o Deus de Betel, onde vocês ungiram a coluna e onde fizeram um voto a mim. Agora levantem-se, deixem esta terra e voltem para a terra onde nasceram. Raquel e Lia lhe responderam: Há ainda alguma porção ou herança para nós na casa de nosso pai? Não somos nós consideradas por ele como estrangeiras? Pois ele nos vendeu a vocês em casamento e já gastou todo o nosso preço de compra. Certamente, todas as riquezas que Deus tirou de nosso pai são nossas e de nossos filhos. Agora, pois, tudo que Deus lhes disse que fizessem, façam-no. Então Jacó se levantou e tomou uma atitude e colocou seus filhos e suas esposas em camelos, e levou embora todo o seu gado e toda a sua propriedade que havia adquirido, o gado que havia obtido e acumulado em Padã-Arã, para ir ter com seu pai Isaque na terra de Canaã. Quando Labão foi tosquear suas ovelhas, Raquel entrou na casa e roubou os deuses domésticos de seu pai. E Jacó iludiu Labão, o arameu, sírio, não lhe dizendo que pretendia partir, e fugiu secretamente. E fugiu com tudo o que tinha, levantou-se e atravessou o rio Eufrates, e dirigiu-se para a região montanhosa de Gileade, a leste do rio Jordão. No terceiro dia, após sua partida, Labão foi informado de que Jacó havia fugido. Então, levou consigo seus parentes e o perseguiu por 7 dias, e o alcançaram na região montanhosa de Gileade. Deus veio a Labão, o arameu, em sonho, à noite, e disse-lhe: Tome cuidado para não falar com Jacó, nem bem, nem mal. Então Labão alcançou Jacó. Ora, Jacó havia armado sua tenda no monte, e Labão e seus parentes estavam acampados no mesmo monte de Gileade. Então Labão disse a Jacó: O que você quer dizer com enganar-me e partir sem meu conhecimento, e levar minhas filhas como se fossem prisioneiras da espada? Por que você fugiu secretamente e me enganou e não me contou, de modo que eu poderia tê-lo mandado embora com alegria e com cânticos, com tamborim e lira? E por que você não me deixou beijar meus netos e minhas filhas? Agora você fez uma coisa tola ao agir assim. Está em meu poder prejudicá-lo, mas o Deus de seu pai falou comigo ontem à noite, dizendo: Tenha cuidado para não falar com Jacó, nem bem nem mal. Suponho que você sentiu que deveria ir, porque estava com saudades da casa e da família de seu pai. Mas por que você roubou meus deuses domésticos? Jacó respondeu a Labão: Saí em segredo, porque tive medo, pois pensei que você tiraria suas filhas de mim à força. Aquele com quem você encontrar os seus deuses não viverá, na presença de nossos parentes. Vasculhe minhas posses, e aponte o que encontrar que lhe pertence e tome-o. Pois Jacó não sabia que Raquel havia roubado os ídolos. Então Labão entrou na tenda de Jacó, na tenda de Lia e na tenda das 2 moças, mas não os encontrou. Então saiu da tenda de Lia e entrou na tenda de Raquel. Ora, Raquel pegou os ídolos da casa,
colocou-os no alforje do camelo e sentou-se sobre eles. Labão procurou em toda a sua tenda, mas não os encontrou. Então Raquel disse a seu pai: Não se aborreça, meu senhor, por eu não poder me levantar diante de você, pois estou com os hábitos das mulheres e não estou bem. Ele procurou mais, mas não encontrou os ídolos domésticos. Então Jacó ficou irado e discutiu com Labão, e disse a Labão: Qual é a minha culpa? Qual é o meu pecado para que você tenha me perseguido dessa maneira? Embora você tenha vasculhado todos os meus bens, o que encontrou de seus utensílios domésticos? Ponha isso diante de meus parentes e de seus parentes, para que eles decidam quem fez o certo entre nós dois. Há 20 anos que estou com você. As suas ovelhas e as suas cabras não perderam as crias. Eu não comi os carneiros dos seus rebanhos. Não lhe trouxe as carcaças dilaceradas dos animais atacados por predadores. Eu, pessoalmente, assumi a perda. O Senhor exigiu de mim que eu reparasse tudo o que havia sido roubado, fosse de dia ou de noite. Esta era a minha situação. De dia, o calor me consumia, e de noite o frio, e eu não conseguia dormir. Há 20 anos estou em sua casa. Lhe servi 14 anos por suas 2 filhas, e 6 anos por seus rebanhos, e você mudou meu salário 10 vezes. Se o Deus de meu pai, o Deus de Abraão e o temido de Isaque não estivesse comigo, certamente vocês teriam me mandado embora agora de mãos vazias. Deus viu minha aflição e humilhação e o trabalho exaustivo de minhas mãos. Por isso ele julgou e repreendeu vocês ontem à noite. Labão respondeu a Jacó: Estas mulheres com quem você se casou são minhas filhas. Estes filhos são meus netos. Estes rebanhos são dos meus rebanhos. E tudo que você vê aqui é meu. Mas o que posso fazer hoje com essas minhas filhas ou com os filhos que elas deram à luz? Então venha agora, façamos uma aliança, você e eu, e que ela sirva de testemunho entre você e eu. Então Jacó tomou uma pedra e a ergueu como coluna, memorial. Jacó disse a seus parentes: Recolham pedras. E eles pegaram pedras e fizeram um monte de pedras e comeram uma refeição cerimonial juntos, ali no monte de pedras. Labão o chamou de Jegar Saaduta, monumento de pedra de testemunho em aramaico. Mas Jacó o chamou de Galeede. Labão disse: Este monte de pedras é uma testemunha, uma lembrança do juramento feito entre mim e você hoje. Por isso, ele também chamou o nome de Galeede e Mispá, Atalaia, pois Labão disse: Que o Senhor cuide de você e de mim quando estivermos ausentes um do outro. Se você maltratar, humilhar, oprimir minhas filhas, ou se tomar outras esposas além de minhas filhas, embora ninguém esteja conosco como testemunha, veja e lembre-se, Deus é testemunha entre mim e você. Labão disse a Jacó: Olhe para este monte de pedras e olhe para este pilar que ergui entre mim e você. Este monte é testemunha, e esta coluna é testemunha de que não passarei por este monte para prejudicá-lo, e de que você não passará por este monte e por esta coluna para prejudicar-me. O Deus de Abraão, seu pai, e o Deus de Naor, meu pai, e o Deus, a imagem de adoração do pai deles, Terá, um idólatra, julguem entre nós. Jacó, porém, jurou somente pelo único Deus verdadeiro, o temor de seu pai Isaque. Então Jacó ofereceu um sacrifício ao Senhor no monte e chamou seus parentes para a refeição. Eles comeram e passaram a noite no monte. De manhã cedo, Labão se levantou, beijou seus netos e suas filhas e pronunciou uma bênção, pedindo o favor de Deus sobre eles. Então Labão saiu e voltou para casa.